Tarde, pessoal. Agora, oficialmente, vamos para a última sessão. E nessa última sessão, a gente está fazendo um debate para a gente democratizar aí o metaverso. Então, as perguntas que não foram respondidas, o momento é agora. Não sinta vergonha, o que você não sabe. Aproveita o time de especialistas que estão aqui com a gente. Bom, aqui no presencial, obrigada todo mundo que está assistindo até esse horário, aguardando essa apresentação. Eu estou aqui do meu lado com o time que vocês já conhecem, né? O Vitor, coordenador da trilha, o Douglas, que falou para a gente sobre LGPD, eu, Thelma Trois, também coordenadora, temos aqui o Jomar, que abriu a trilha, falando dos gêmeos digitais, e temos a Aline, também coordenadora. Então, é um bate-papo mesmo. E o Aura de... aproveitando que agora online. A gente tem mais uma pessoa online, o Guilherme Menezes, também conhecido como Moica. E eu até antes estava em dúvida do porquê do Moica, mas agora eu acho que eu sei o porquê. Tirou a dúvida agora, né? Vou pedir para você se apresentar, Moica. Fala um pouquinho aí sobre você, porque você é novo aqui para todo mundo. Por favor, fique à vontade. Beleza. Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Moica, ou o Guilherme, como o Vitor já apresentou. Mas há muito tempo que o pessoal não me chama realmente de Guilherme no meio, né? E eu sou do César, trabalho no César desde 2011. E eu sempre gostei muito de desenvolvimento de jogos. Desde que eu comecei a aprender a programar, eu queria programar jogos, e então o meu hobby foi estudar programação de jogos. E isso me deu oportunidades de trabalhar com realidade virtual, e aí entrar nesse mundo do metaverso, começar a estudar e falar muito sobre isso. Então, e hoje o meu foco no César é trabalhar em projetos, eu liderando projetos, né, tecnicamente em cloud, mas sempre trago aqui o meu hobby, que é estudar sobre novas tecnologias, novas formas de interação com o virtual e por aí vai, né? Então, um prazer estar aqui com esse pessoal aí, esse time forte. Muito obrigado, Moica. Valeu. E, bom, acho que o resto aqui do pessoal, todo mundo já conheceu, ouviu alguém falar um pouquinho aí ao longo do dia. O Harold está sem câmera, Harold, liga a câmera aí. Deixa a gente ver você, dá um sorriso aí. Não precisa ficar tímido, não. Aê! Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Só para explicar um pouquinho melhor da dinâmica, a ideia aqui é fazer um papo bem descontraído. Então, o pessoal que estiver aqui presencial pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta. O pessoal que estiver em casa pode ficar à vontade para fazer qualquer pergunta. Inclusive, se vocês quiserem abrir a câmera também para participar na hora de perguntar, fiquem à vontade. A ideia aqui é a gente fazer um papo descontraído. A gente trouxe um tema inicial, que é democratizando o metaverso. A gente não necessariamente vai trabalhar só com perguntas em cima disso, mas eu acho que é uma boa forma de a gente guiar o início da nossa conversa. E, na verdade, eu gostaria até de já começar com uma pergunta. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu começar. Não? Podemos começar? Beleza. Eu gostaria de começar com uma pergunta para o Jomar, que é a respeito da evolução. Porque eu conheço o Jomar já há um tempo, eu sei que ele trabalhou na Intel, teve envolvido com os desenvolvimentos do primeiro Oculus Rift, sempre teve em cima dessa parte. E algumas pessoas ainda chegam para mim e às vezes falam assim, nossa, eu queria comprar um Oculus Quest, um Oculus Rift, mas é muito caro ainda hoje. Mas eu acho que hoje já está um pouquinho melhor as coisas, né? Se você puder falar um pouquinho melhor sobre como era a realidade há pouco tempo atrás. Não, foi legal até a live que a gente fez antes do TDC, que eu falei que era acessível, né? O primeiro esporro que eu tomei por ter falado isso foi do meu sobrinho. Meu sobrinho estava assistindo com meu pai, explicando para o meu pai tudo que eram as maluquices que eu estava falando, e depois ele foi na minha casa, chegou lá, pô, tio, você falou para mim que é acessível? Não é, né? Então é o seguinte, eu comprei um Oculus Quest faz uns 4 ou 5 meses na Amazon com nota fiscal bonitinho, o Quest 2, o modelo de 256 GB, eu paguei R$3.000. Hoje está mais caro por conta do Natal e etc e tal. Em 2016, quando eu tive o meu primeiro equipamento de VR, que era o Rift, e um notebook que não existia no Brasil, teve que ser importado, evidentemente, pela empresa que eu trabalhava, custava R$60 mil a brincadeira toda que eu tinha para usar VR. Além de custar R$60 mil,
para poder fazer o setup daquilo, levava cerca de 30, 40 minutos para você instalar o cabeamento, instalar os sensores, fazer a calibração de tudo. E você precisava ter uma área muito grande para jogar. Não dava para jogar sentado numa cadeira num lugar com pouco espaço, com meio metro em volta de você. Então, quando eu falei lá que, ó, tá acessível, é porque tá acessível. Eu desafio qualquer um a me mostrar um PlayStation 4 ou um Xbox 360 para ficar o Xbox nas gerações anteriores, né, que custe menos de R$3.000. Então, a galera hoje eu acho engraçado, né, que, eu quero VR, mas tá caro. Mas paga 5.000, paga 4.500 num PlayStation, né? A segunda coisa legal é que a gente consegue ter uma usabilidade hoje do Oculus Quest que não existia no passado. O Oculus Quest hoje, você coloca ele no rosto, ele consegue reconhecer as suas mãos, você não precisa nem de controle mais para fazer as coisas, né? E é muito natural a interação com óculos, com todo aquele equipamento. Então, é muito mais intuitivo de utilizar, é muito mais simples de utilizar, né? E para quem não sabe, o Oculus Quest 2 não precisa de um PC. Evidente que se você tiver um PC junto com o Oculus Quest, você vai poder jogar jogos com uma resolução muito alta, como, por exemplo, o Half-Life Alyx, que é uma obra-prima de VR, você tem que jogar conectado ou com Wi-Fi muito bom com o teu óculos, né? E o legal dessa história é que lá em 2016 eu precisava desse hardware de 60 mil para jogar alguns jogos que hoje eu rodo no Oculus Quest sozinho. Arizona Sunshine é um deles, que na época era um boom. Eu fui para a Game Developers Conference naquele ano, que foi o ano do boom do VR, para desenvolvedores de jogos e lá em São Francisco, né? E é muito legal, porque eu vejo os jogos que naquela época estavam sendo mostrados assim, que, nossa, isso aqui é o suprassumo do gráfico e da interação, eu rodo num óculos hoje. Eu não preciso mais do PC. Então, os limites que estão sendo puxados hoje de gráfico do PC, eu acho que não vai levar 6 anos, 7, igual levou essa geração de tecnologia para chegar. E tudo que a gente fala de eletrônica é baseado em escala. Quanto mais eu tiver escala, quanto mais eu tiver produtização daquilo, fabricação daquilo, principalmente com várias empresas, né, o custo vai lá embaixo. Todo mundo lembra aqui, o smartphone, quando saiu, era coisa que só quem tinha dinheiro podia ter. Né? Hoje em dia, todo mundo, você não encontra mais. Uns tempos atrás eu quis comprar um telefone tradicional, porque eu precisava de um negócio que durasse a bateria horas e horas e horas, né? Eu comprei. Mas eu levei um baita de um tempo para conseguir encontrar, e a hora que eu encontrei, eu peguei o cara, eu descobri que rodava Linux até no Feature Phone. Então, assim, o embarcado já estava aí para tudo que é canto. Então, a história da acessibilidade, de poder ter ter acessível hoje o preço desses equipamentos, né, é algo que tem reduzido com o tempo, e é uma decisão simples. Tá? Muita gente tem me falado, não, eu não vou comprar o Quest porque eu vou esperar a geração nova do óculos de VR do PlayStation. Beleza, mas não esquece que você vai precisar do PlayStation, vai precisar do PlayStation 5. E aquilo vai ter um cabo conectado e não vai chegar no Brasil a preço de banana como era. Então, quem quiser ter essa experiência de VR hoje, já é um treco acessível, não é mais impossível, não custa mais 60 mil reais, não precisa ser engenheiro para poder fazer o setup dessa história. E a coisa mais legal, né? Eu gosto muito de propiciar a experiência de VR para quem sequer um dia imaginou que ia usar aquilo. Né? Nunca esqueço do meu sogro jogando VR a primeira vez. Eu achei que ele ia enjoar e ficar bravo, simplesmente ele jogou 1h30, alucinado aquele treco, e a hora que ele terminou porque ele estava cansado fisicamente, mas ele queria ter continuado. Né? E aí eu estou falando de uma pessoa de 70 e poucos anos, há uns anos atrás. Né? E hoje em dia eu gosto de levar o meu óculos para festa, para churrasco, para bagunça. Já tem jogos, que é essa parte gostosa, né? A gente falando de metaverso, já tem jogo no VR, que uma pessoa coloca o VR, todo mundo que está em volta instala um app no celular e joga todo mundo junto. É uma farra. Depois, quem quiser o nome, me cobre em rede social que eu posto. Né? Então, essa experiência de usar o VR hoje já é absolutamente intuitiva. Você coloca o óculos no rosto de alguém, a pessoa, por intuição, já sabe onde ela tem que apontar e mexer. Né? E é um dispositivo igual um celular hoje. Você carrega numa bolsinha, está em qualquer lugar.
acessível para qualquer pessoa utilizar e com o preço caindo cada vez mais, tá? Então, para quem reclamou comigo na internet que não dá para comprar um óculos de VR, larga a mão de ser pão duro, que você pagou mais caro no PlayStation 4, que já é antigo, e eu estou sabendo que você está tentando arrumar uma desculpa para comprar um PlayStation 4 aqui nesse Natal. Então, dá uma olhada no Oculus Quest lá, eu recomendo. Muito bom, Gilmar. E acho que até que dá para traçar realmente um paralelo com a evolução dos celulares, porque se a gente for pensar em jogos, né, assim, sendo bem simplista, antes para você jogar qualquer joguinho, você tinha que ter um computador com uma GPU, que era um trambolho gigante, que custava caro, e agora no celular você consegue ter muito mais empenho do que antigamente, jogar em qualquer lugar. E você falou um negócio legal. Existe um serviço da NVIDIA, não estou fazendo jabá aqui não, é porque eu uso e gosto, chama GeForce Now. Infelizmente, as vagas que tinham na América Latina já foram ocupadas. Eu fui um sortudo que consegui uma dessas, tá? Em breve sai de novo. Eu acho que reabriu essa semana, que eu recebi um e-mail. Tá, é simples. Você paga por mês o GeForce Now, você tem uma máquina com uma placa RTX na nuvem e ela só faz streaming para o teu dispositivo. Em casa, eu jogo jogo de PC com RTX no talo na minha TV. E eu simplesmente comprei um controle Bluetooth para conectar na TV, eu não tenho computador gamer e eu jogo esses jogos. E o legal é que isso suporta jogar no tablet, no Mac, no Linux, no Windows, na TV, no celular, em qualquer plataforma que você tiver. Então, a gente já está vivendo esse mundo que a abstração do entretenimento cada vez mais está indo para a nuvem. E existe uma tecnologia chamada Cloud XR, que a NVIDIA está desenvolvendo, que vai, em pouco tempo, trazer a experiência de renderização de alta resolução e alta fidelidade direto da nuvem. Então, eu não vou ter mais necessidade de ter um dispositivo na minha mão com alta capacidade de processamento. Eu só vou precisar ter uma banda boa de internet e toda a renderização da minha experiência de VR vem da nuvem. É esse o rumo que está tomando. Então, por isso que eu acredito que cada vez mais as experiências vão ser alteradas e esse novo modelo da gente ter coisas, né, como Spotify, Netflix, eu sou do tempo da locadora, eu sou do tempo da locadora de CD, gente, isso existia no Brasil, você alugava CD, tá? Porque era caro, a gente não podia comprar, alugava, né? Então, quando a gente vê a digitalização de todas essas coisas, né, a digitalização do entretenimento, tanto em videogame quanto realidade virtual, ela está chegando, já existe para videogame, né? Existem as experiências online do PlayStation, do Xbox, eu consigo daqui ligar meu PlayStation 5 de casa e jogar no meu celular o jogo de lá. A família fica um pouco assustada quando isso acontece, eu já testei algumas vezes, né? Já tomei bronca, inclusive. Então, isso é uma tendência natural que está evoluindo. Então, quando a gente fala de metaverso, de pensar em inclusão, acessibilidade e esses temas que são importantes, né? Vale a pena imaginar esse futuro. Imagina se isso não precisasse de um óculos de 4 mil, se isso pudesse rodar num celular ou num dispositivo que custa R$300, porque a gente vai chegar aí. Eu não sei se é o ano que vem, se é daqui a 2 ou 3 anos, mas nós vamos chegar. E a hora que chegar lá, o que a gente vai precisar é inovação de caso de uso. Então, o que é que nós, como desenvolvedores, estamos fazendo, pensando ou nos preparando para entregar para essa realidade daqui a 2 ou 3 anos? Porque quem estiver lá primeiro, preparado, com conteúdo, com material, com metodologia de aplicação para a área de educação, para a área de treinamento, em geral, vai despontar. E essa oportunidade, ela está para a gente no Brasil posta, da mesma forma que ela está posta para um americano, para um europeu, para um asiático, em qualquer lugar do mundo. Todo mundo tem acesso a tudo isso. Então, eu sou puxa-saco pra caramba de latino e de brasileiro, né? Porque eu falo para os americanos que a gente sabe onde colar o silver tape na hora que a base espacial está caindo, né? Depois que já tentaram arrumar tudo, a gente vai lá com o silver tape e salva. A gente faz essas coisas. É natural. Criatividade foi a base da nossa sobrevivência, dos africanos também. Então, a gente tem condição de ser criativo assim, e depende da gente olhar para esse futuro, imaginar que o custo do hardware vai cair para zero e falar, tá bom, se isso fosse de graça, o que eu podia fazer de diferente? Quem pensar assim, e olhar o que a molecada consome de metaverso hoje, com nomes como Roblox, Fortnite, etc., vai estar preparado para que esses moleques tiverem 20, 22 anos e forem o grande alvo de consumo que a gente vai ter no futuro. Ah, excelente. Então, assim, são novos modelos de negócio que começam a estar disponível. E também a gente falou de algumas oportunidades usando, né, esses acessórios. E a gente está falando assim de tornar acessível.
Hoje, o óculos, quem já nunca se sentiu enjoado? Foi uma preocupação que você teve? Quem já não passou por isso? Por que isso acontece? É uma reação fisiológica do corpo. Uma das coisas que estragou o VR, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, lá atrás, em 2015, 2016, quando começou, foi que a tentativa de fazer o cardboard do Google, que você pegava um celular e colocava um plástico no seu rosto e operava, foi muito legal porque deu a primeira experiência de VR para todo mundo. Só que aquilo tem um problema. Uma GPU, quando vai renderizar gráfico, ela tem um timer. Então, a GPU fica o tempo inteiro olhando assim, eu consigo terminar de desenhar esse frame antes de mostrar? Se ela não conseguir terminar de desenhar, ela vai repetir o frame anterior, descarta aquele e começa tentando no próximo. No nosso olho, o que isso significa? Você vai tendo a imagem meio picotada em câmera lenta. Quem aqui já teve uma cólica de fígado sabe exatamente o sintoma que é. Tá certo? E o pessoal riu e já entregou já. Tá? Então, é aquele sentimento. Isso faz com que o cérebro entre no modo de alerta, porque ele já está recebendo um estímulo visual que não é compatível com o estímulo físico. Então já está alguma coisa estranha e o cérebro já está falando, espera aí que esse negócio está esquisito. A partir do momento que você começa a ver a coisa picada, o cérebro liga um alerta que fala assim, está envenenado. Qual é a reação do cérebro na hora que você está envenenado? Vomita. Então é físico. E isso tende a melhorar, né? Porque o processamento tem melhorado, né, as opções e também as redes de conectividade, porque a gente tem que estar em tempo real, né, Vitor? O 5G está aí e disponível também esses acessórios para quem quer construir dispositivos com inteligência embarcada para o metaverso, certo? Sim, exatamente. Inclusive, foi através dessa questão de conectividade que eu comecei a me envolver mais com o metaverso. Porque hoje eu trabalho numa empresa que fabrica módulos de rede 5G. Então eu comecei a pensar em possibilidades que a gente poderia aplicar essa rede 5G. E o metaverso faz total sentido. Porque com o 5G você tem uma baixa latência e você tem uma alta velocidade. Além de vários outros benefícios, mas esses aí acho que são os principais para a gente destacar. Então foi até a partir disso que eu comecei a me envolver mais e querer desenvolver projetos. Para quem estava acompanhando a gente aí no horário do almoço, viu que eu tentei fazer uma brincadeira de pegar a câmera 360 e sair andando, porém a gente teve um problema, que a rede 4G aqui não suportou a capacidade de, sei lá, milhares de pessoas que estão aqui hoje no TDC. E eu estava precisando usar uma banda muito, muito grande e eu precisava mandar muitos pacotes. Já com o 5G, isso pode ser resolvido. Então, um dos projetos pessoais que eu, inclusive, tenho é justamente de começar a fazer transmissões com o 5G, né, e conectar isso com o metaverso, que eu acho que é uma coisa bem interessante para a gente brincar. E falando nisso, eu até gostaria de aproveitar, pegando o link aí de conectividade e tal, estava batendo um papo hoje mais cedo com o Douglas, e ele está trabalhando na Serpro, né, o setor público, e ele falou a respeito das iniciativas dos telecentros, certo? Dos telecentros. E eu estava pensando, será que de repente pode existir algum tipo de iniciativa que venha ajudar a gente a democratizar o metaverso com algum tipo de telecentro, ou algum tipo de espaço ou iniciativa que possa trazer o metaverso para outras camadas sociais? O que você acha? Eu acho que sim, né? Assim, esse assunto sobre democratização metaverso, o caminho óbvio é redemocratizar a própria renda, né? Que é o que a gente está discutindo aqui, o preço de um óculos. Então, talvez não chegue nisso. Eu me lembro que o Serpro teve no passado uns projetos de telecentro para levar a internet e até computador mesmo a pessoas que nunca tinham. Então, a gente estava discutindo até pouco tempo acesso a computador, que dirá metaverso. Então, mas o assunto é o mesmo, né? Claro, metaverso, como vocês disseram, está longe, é um óculos caro, um equipamento caro. A gente falou muito de jogo, reparem, enquanto está em jogo, é improvável que o governo queira democratizar jogo, mas o metaverso não vai ser só jogo. A gente entende que vai ser, entre aspas, aí, com muita simplificação, uma nova internet, né? Um jeito novo de usar conexão, interagir com marca, com comércio, com tudo. E assim como você tem um analfabeto digital, uma pessoa que não usa computador e internet, muito provavelmente, se você está despossuído ali do metaverso, isso vai te trazer um problema também. Então, é uma questão sociológica. Do que eu me lembro dos telecentros, a ideia era essa, você levar
porque pelo certo ser uma empresa, de governo e 2 de tecnologia, eu conseguia montar um telecentro, por exemplo. Hoje isso ganharia o nome de ESG, né? Curioso, porque hoje isso seria uma daquelas coisas que a sua empresa vai fazer para ficar bem com os stakeholders ainda tem esse mote, de repente ainda dá para atualizar essa ideia. Mas estou falando de ESG brincando, né? Mas ESG para privado, de uma forma geral. O Estado, eu entendo que sim, vai ter em algum momento. Só não sei se é tão cedo, né? Acho que é diferente da internet, que já é obrigatório, o metaverso é uma perspectiva. Mas eu imagino que sim, imagino que o Estado vai atuar em alguma política pública para levar equipamentos a quem não vai ter acesso a equipamento. Porque a gente vai continuar com o problema, né? Isso é muito curioso. Você pensar em política pública para a Suíça é uma coisa, para o Brasil é outra. A gente certamente vai ter muita gente que mal sabe do que se trata. A gente ainda tem gente que mal sabe do que é a internet, né? Então, isso aqui que dirá metaverso. Então, eu acredito que sim. Acho que os órgãos públicos podem ter um papel nisso sim. Mas, como eu falei, mais em algum tipo de serviço, alguma coisa que é ligado. O metaverso, para mim mesmo, é um assunto novo. Eu trouxe porque eu estudei um pouco sobre o metaverso para fazer a conexão com o trabalho que eu faço hoje, né? Que é LGPD, privacidade e proteção de dados, que por si só já é toda uma coisa que mal começou. Você mal começou a entender a problemática de como você mexer a cabeça tem a ver com dado pessoal. Isso é super estranho para as pessoas, mas é porque é um assunto completamente novo. Eu entendo que, indo além de jogo, com uso comum, o Estado, sim, vai ter que ter alguma presença para ajudar as pessoas a lidarem com isso, como foi com a internet. Acho que é isso, sim. Queria... Não, pode continuar. Não, pode. Não, é que eu achei muito legal fazer essa associação com os telecentros, que é algo que vem lá dos anos 2000, né, início dos anos 2000, e eu lembrei muito de uma fase da minha vida que eu estava na graduação, em ciência da computação, e eu participava de um projeto na cidade de Passo Fundo, aqui no Rio Grande do Sul, né, eu sou de Passo Fundo, fiz a faculdade lá, que era o mutirão pela inclusão digital, porque lá em 2003... era esse o termo que se usava, né, inclusão digital. E a lógica naquela época era que as escolas estavam recebendo, né, esses laboratórios de computador, com os computadores bem equipados, mas o que faltava era o que se chama hoje de letramento digital, que era, ok, temos computadores, daí então a gente leva os alunos lá e mostra um monte de PowerPoint para eles, é isso? Então, eu acho que eu achei muito legal isso, porque eu acho que essa vai ser uma nova forma de inclusão digital. Porque aí, ok, vou ter os óculos Quest, ou vou ter uma plataforma de metaverso ali disponível para a área educacional, por exemplo, que é a área que eu acabo me conectando mais, né? Financiada pelo governo, como uma política pública. Mas o que a gente vai fazer de uso disso? Né? Então, eu lembro que naquela época a gente já trabalhava eram as oficinas de informática e cidadania, porque a lógica toda era levar pessoas para dentro da universidade, pessoas com baixa renda, com alguma outra questão, para que elas tivessem esse letramento digital, mas que aquilo impactasse no social delas, nas possibilidades de cidadania delas. Não só, eu sei fazer um textinho no Word, eu sei, mas o que eu posso fazer com o potencial daquilo? E eu vejo que no metaverso a gente está um pouco nesse momento também, né? Estamos tendo mais acessibilidade do ponto de vista financeiro, a acessibilidade do ponto de vista mesmo de uso ainda tem seus percalços ali que precisam ser avançados, a gente vai ter 5G e tudo mais, mas e aí? E a gente vai estar preparado para criar essas experiências de uma forma que isso mude, e o governo só vai começar a investir nisso quando vê que isso é um fator de impacto social, né? Então, acho que foi muito legal, assim, essa associação me lembrou muito essa questão, queria só compartilhar. Esse tema de acessibilidade também, vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Oi, queria complementar aí essa fala, foi bem importante, quando tu fala até essa questão de impacto social. É algo que eu também trago muito nas conversas que eu tenho sobre o metaverso, nas pesquisas, nas coisas que eu tenho feito. E eu vejo um ponto muito interessante, que é o seguinte: quando a gente está falando de acessibilidade, a gente tem acessibilidade, questão financeira, como já foi levantado, né, sobre ter um acesso a um hardware específico para poder utilizar num mundo virtual, por exemplo, como também acessibilidade física mesmo. Então, imagina alguém que tem algum tipo de deficiência, não consegue, por exemplo, utilizar um óculos de realidade virtual, não consegue utilizar as mãos
para poder interagir com objetos virtuais. Então isso também é uma coisa que eu acho que me preocupa quando a gente está falando de metaverso. E algo que eu trago bastante é, voltando um pouquinho na ideia de como que foi criado o conceito do metaverso, né, lá no passado, quando foi assim, a primeira vez que foi mostrado, que eu pelo menos considero que foi no Snow Crash. Algo que fica muito na minha cabeça é que não necessariamente metaverso é apenas o ser humano entrando no mundo virtual, mas eu vejo muito também o mundo virtual entrando no mundo real, no mundo físico. Então, para pegar um exemplo, que aí, inclusive, a gente não utiliza óculos de realidade virtual para fazer esse tipo de interação, já existem, por exemplo, supermercados, tem o Amazon Go, aqui, inclusive em Curitiba, onde eu moro, recentemente abriu, acho que é Mufato Go o nome, não tenho certeza, mas é da Mufato, onde você entra, você tem o seu celular só para escanear e mostrar quem é você tem sua conta, cadastra o cartão de crédito ou o seu vale-ticket para alimentação, cadastra e você entra no supermercado, não tem interação com ninguém, pega os produtos que você quer levar, coloca dentro da cesta, não precisa escanear, porque o próprio supermercado ele é todo aparelhado para detectar o que você está pegando e o que você está fazendo lá dentro. Então você bota dentro do carrinho e vai embora, isso já é acreditado lá no seu cartão de crédito que você cadastrou, né? E aí eu vejo isso como uma forma de, vamos chamar de democratizar, no sentido de que eu não precisei ter um aparelho, então não precisei desembolsar um dinheiro para o aparelho, e estou fazendo algo do meu cotidiano, que é fazer compras, e estou utilizando tecnologia para isso. Então eu imagino que uma das vertentes, quando a gente está falando de metaverso, é pensar em como a gente traz, por exemplo, usando cidades inteligentes, pensando na segurança, como é que a gente coloca câmeras que detectam possíveis pontos perigosos, para você sinalizar alguém que está andando na rua através de sinais sonoros ou alguma coisa assim, e trazer acessibilidade não só no sentido financeiro, como realmente acessibilidade física e social, né? Então penso muito nisso quando eu estou falando sobre metaverso. A gente estava até batendo um papo nos bastidores agora há pouco, eu esqueci o nome da Daniele, a gente estava conversando sobre isso. Eu até queria te convidar, quer vir aqui fazer uma fala? Vem aqui, por favor, vem cá. Vamos até uma sala de palmas aqui, pessoal. Daniele está vindo para cá. Vem cá. Ao vivo é assim, vamos lá, surpresa. Então, a gente estava batendo um papo sobre isso com a Daniele, eu até vou pedir para você se apresentar e trazer até aquele questionamento que você fez. Boa tarde, meu nome é Daniele, sou assistente social, já trabalhei na área de TI, né, uns 10 anos, atuando como analista de infraestrutura, né, fiz essa minha transição de carreira para o serviço social e hoje faz uns 6 meses que eu atuo como assistente social. Eu sou voluntária, né, trabalhei com crianças em situação de vulnerabilidade social, atuei no terceiro setor como assistente social com crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual ou múltiplas, né? E a minha fala, que nós estávamos conversando naquela hora, é o seguinte: como vocês enxergam a possibilidade do metaverso, né, para incluir essas pessoas com deficiência? Porque hoje elas são crianças, são jovens com deficiência intelectual ou múltiplas, né? Mas elas vão ser adultas amanhã. E como é que o mercado enxerga isso, né? Como desenvolver essas tecnologias para eles terem acesso, né? Como é que vocês pensam nisso? Porque eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? Tem muita coisa ainda para desenvolver. Moica, quer começar? Moica, quer começar? Bora lá, perfeito. É uma ótima colocação e é justamente em cima dessa colocação que eu trago essa reflexão, né, de como que a gente pensa no metaverso em algo não apenas da gente ir para o virtual, mas sim do virtual vir para a gente. Quando a gente está falando muito de metaverso, uma das características que eu acho que é muito forte do metaverso é que a gente chama de ser figital, ou figital, né? Que ele é o físico mais o digital. Então, o metaverso não é apenas físico e ele não é apenas digital.
ele é uma junção dos dois. Então, tanto quando a gente está entrando no metaverso, vamos dizer assim, que a gente coloca um óculos de realidade virtual ou utiliza algum hardware para interagir com o mundo virtual, é uma forma de estar fazendo esse digital, assim como eu penso muito em coisas que vêm para o nosso cotidiano serem também digital, porque a gente está trazendo o virtual para o digital, como por exemplo, sei lá, se a gente puder dar uma viajada aqui, hologramas. Imagina, não sei quem já conseguiu, quem já pôde assistir o filme Blade Runner, o próprio personagem principal lá do filme, ele interage com hologramas que são inteligências artificiais. Então tem personagens do filme que interagem com ele, que tem a própria inteligência, mas não são humanos. Porém, ele consegue interagir através de um holograma, né? E eu vejo isso como uma das formas de se criar o metaverso, de trazer o virtual para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. E algo que eu bato muito na tecla, né? A partir do momento que a gente tem algo que está no cotidiano, eu acho que é muito mais palatável da gente conseguir dizer, cara, a gente está chegando no metaverso, do que a gente empurrar que a pessoa tem que comprar um monte de aparelho para poder entrar no mundo virtual e a gente, a partir disso, criar os objetivos. Eu acho que o objetivo vem primeiro. Então, o objetivo é o quê? É melhorar a vida das pessoas, é trazer inclusão social, é trazer formas da gente interagir, por exemplo, com a cidade, quando a gente está falando de cidade inteligente, a gente ter pontos na cidade onde tem informações sendo trocadas, seja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui simples assim, da gente ter, hoje a gente já tem, inclusive, sinais de trânsito que são sonoros, que ele avisa que o sinal está fechado para alguém que tenha alguma deficiência visual saber que pode atravessar, por exemplo. Como é que eu consigo fazer com que coisas desse tipo conversem com o nosso cotidiano? Então, por exemplo, a maioria das pessoas tem um celular, né? Nem todo mundo. Então já é um ponto que a gente pode pensar de ter ou não inclusão, mas como é que eu consigo fazer com que o meu celular interaja com coisas que estão na cidade, com informações que vão me trazer um benefício sem eu precisar ir atrás dela, sabe? Eu penso mais nesse sentido, para que isso seja objetivo, e a partir disso a gente conseguir construir um mundo virtualizado, né, que seria esse mundo digital, e aí sim a gente conseguir construir ele gradativamente, trazendo essas novas interações. E aí também pensar em entretenimento, por que não, né? Eu acredito que o entretenimento é algo que hoje é mais fácil da gente ver, porque a gente já tem algo construído nesse mundo, a gente já tem um mercado para isso, né? Porém, como o pessoal até falou, como é que, por exemplo, as organizações vão criar interesse se a gente está falando apenas de jogos? Realmente, provavelmente, uma organização pública não vai ter interesse se a gente quer fazer jogos. Mas a partir de um momento que a gente tem um impacto social, que a gente consegue, como você trouxe aí de exemplo, pessoas que têm limitações, deficiências, consigam utilizar o que a gente está chamando de metaverso, o que a gente está chamando do virtual, sem que elas precisem... vamos dizer assim, sair do mundo, sair do natural, sabe, sair do mundo real. Aí eu acho que esse é um bom caminho da gente começar, sabe? Opa, muito bem colocado. A gente falou sobre uma série de verticais, né, de indústrias da manufatura, a gente falou do varejo, a gente falou sobre entretenimento, tem o turismo que está no metaverso. A gente acabou não explorando o setor da saúde, mas que vai trazer, dar acesso a serviços que pessoas não tinham, né? A medicina, eu acho que vem muito forte, com boas perspectivas aí para o metaverso. Então, a gente ter hoje os médicos especialistas em determinadas doenças acabam se concentrando nos centros, né, nas regiões metropolitanas, e o metaverso vai permitir com que esse mesmo médico consiga operar ou passar instruções em tempo real para outro e salvar mais vidas, né? Harald, quer comentar alguma coisa? Tá no mudo? Não, eu tava. Tô no mudo ainda? Já voltei. Escutando. Voltei. Beleza. Eu acho que é interessante a gente expandir até para uma questão de acessibilidade, né? Se a gente só fala de óculos, a gente já limita para
né? Alguns milhões de pessoas que nunca vão ter essa oportunidade, né? Quem sabe um dia, se Deus quiser, a tecnologia evoluir. Então, eu acho que a gente também tem que pensar, quando o Moica fala de integrar o mundo digital com a nossa realidade, a gente tem que pensar nos outros sentidos, né? E quando eu vejo assim, tipo, bota o AirPod, sai na rua, liga o Google Maps para te dar o caminho na rua, cara, eu estou vivendo uma realidade estendida já, entendeu? Então, eu acho que tem outras oportunidades para a gente explorar dentro dessa integração do metaverso com o mundo real, né? E eu queria só deixar aí para o pessoal, se puderem procurar depois no YouTube, uma entrevista do Keanu Reeves, que ele fala sobre o novo filme Matrix aí, e ele fala que ele estava na casa de um diretor, e os filhos do diretor são adolescentes, e ele pede para eles explicarem o primeiro Matrix, né? E aí ele fala assim, é um cara que está no mundo virtual, e aí ele não sabe o que é real, o que é virtual, não sei o quê. E aí a menina pega e fala assim, tá, e daí? Aí ele fala assim, mas ele está no mundo virtual. E aí ela fala assim, e qual que é o problema? Ele fala assim, você não gostaria de saber se o que você está vivendo é real ou virtual? Dela? Tanto faz. Cara, eu achei chocante, assim, e ver ele contar, sabe, é muito impressionante. Eu vou tentar achar o link aqui, eu coloco no bate-papo para a galera, no Hopin. Até porque o que acontece no mundo virtual não deixa de ser experiências reais. O Gilmar quer comentar alguma coisa? Não, a gente falou no caso dos problemas aí de resolver, de inclusão, pessoa com neuroatipicidade, é essa a palavra? Né? Com qualquer outro tipo de deficiência. Na história da humanidade, qualquer tecnologia só teve impacto na sociedade a partir do momento que ela passou a ser acessível a qualquer pessoa que queira aplicá-la. Não importa qual seja. Computação na medicina só revolucionou quando o médico conseguiu entender como é que ele aplicava a computação para resolver os problemas e conseguiu utilizar. Isso que a gente tem todos os instrumentos e mecanismos de exame que a gente tem. A utilização de tecnologia em escola, passou um filme na minha cabeça, porque eu estava junto com o Serpo nessa história de inclusão digital lá atrás, né? Aquilo só funcionou de verdade a partir do momento que as professoras, as educadoras, as pessoas envolvidas no meio sentiram que aquilo era uma ferramenta que ela era capaz de usar e aplicar direito. Enquanto essa confiança não existiu por parte dos educadores, não existiu o que a gente fizesse. Podia ser barato, podia estar em todo lugar, mas quebrar essa resistência e fazer com que aquilo se tornasse realidade foi o que mudou. E o uso que a gente faz de internet hoje, um caso que eu acho lindo, maravilhoso, apesar de ser trágico, foi o que a pandemia fez com a aula online. Você falava para professores no passado da aula online, queria morrer, isso é impossível, eu não sou capaz, eu não consigo fazer. A tecnologia estava toda lá. A tecnologia do Google Classroom, que todo mundo usava, já tinha, anos. Google Docs, há quantos anos tem? Mas era algo que as pessoas não se importavam, porque aquilo lá não resolvia nenhum problema prático. E tinha essa barreira de é difícil utilizar, é difícil fazer. Na hora que a necessidade aconteceu, e ou vai ser isso ou não vai ser nada, todo mundo rápido se adaptou e foi um processo de aprendizado natural. Isso só foi possível porque as evoluções de tecnologia, de software, de hardware e de infraestrutura que vieram antes permitiram que aquilo estivesse disponível para aquele grupo de pessoas utilizar, mesmo que eles não tivessem interesse. Foi se evoluindo, porque uma hora eles vão ter interesse, eles precisam chegar aqui e dominar essa tecnologia, porque ela foi feita para eles. Não foi feita para nós que desenvolvemos tecnologia. Então, eu acho que as tecnologias de metaverso, como foi que as tecnologias de IoT, estava comentando com o Léo mais cedo, né? Uns anos atrás tudo ia ser IoT, de repente nada vai ser IoT, eu falei muito desse assunto, o pessoal, o IoT acabou. Ele não acabou. Ele se tornou o que eu falei que ele ia se tornar o onipresente. Está aqui no meu pulso, está no pulso dela, está no pulso dele, está em 4 ou 5 dispositivos aqui.